Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanha, do componente de História. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Para a gente dar esse pontapé inicial no nosso componente. Então eu quero convidá-los a verificar comigo o nosso objeto de conhecimento. Na nossa aula de número 1, nós temos como objeto de conhecimento a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias. E para o nosso detalhamento, nós elencamos o seguinte para você. História e tempo, uma relação necessária. Diferença de tempo histórico e tempo cronológico. Então, se você ou vocês estão curiosos para saber o que significa cada um desses conceitos e qual a diferença entre tempo histórico e cronológico, fiquem atentos na aula. Então já vou começar jogando essa aqui para vocês. Essa o quê? Essa pergunta que está aqui, ó. O que é o tempo para você? Ou melhor, essas perguntas são duas, na verdade. O que é o tempo para você e como você percebe o tempo no dia a dia? O que é o tempo? Para que ele serve? Como é que a gente contabiliza? São questões que, se a gente de fato não parar para pensar, a gente apenas segue o fluxo normal das coisas sem parar para refletir sobre a importância da contagem que esse tempo tem na nossa dinâmica, no nosso cotidiano, dos nossos afazeres do dia a dia, não é? Porque se você prestar atenção, você tem hora para fazer tudo. No mínimo você tem um horário para acordar, tem um horário para almoçar, tem um horário para ir descansar, tem um horário para chegar na escola, tem um horário para estudar, o horário que termina a aula. Para tudo você tem um horário. Até mesmo para as pessoas mais desregradas, que não ligam muito para o horário, uma hora ou outra elas têm que se encaixar em um padrão de contagem de tempo para exercer algumas funções sociais, né, no seu dia a dia, seja de trabalho, de lazer, de folga, de qualquer outra coisa na sua vida. Então, a contagem desse tempo é muito importante na vida do homem. E quando eu falo de homem, estou falando no sentido de humanidade. A contagem do tempo é importantíssima, principalmente na nossa atual sociedade, da chamada sociedade moderna, né? Quando eu falo moderna, nós estamos falando no sentido de uma sociedade que passou por diversas transformações, tá? Nas relações de trabalho, lá por volta do século XV e XVI, nessas questões todas aí que a gente vai vendo da passagem, né, do período moderno para chegar no período contemporâneo, e que o nosso tempo hoje é regido pela contagem do tempo. Então vamos lá iniciar nosso primeiro texto? O tempo é uma forma de organizar e entender a vida, ou seja, justamente o que eu estava comentando com vocês, a vida de todo mundo hoje em dia é regido por essas regras de contagem do tempo. Nessa aula, nós só temos 30 minutos cronometrados para quê? Para passar esse conteúdo, ou seja, o relógio corre ao nosso favor, mas também às vezes pode correr contra. Então ele pode ser medido, que é o tempo cronológico, que é o que pode ser catalogado e medido por alguma forma de contagem do tempo. Ou pode ser vivido, que é o chamado tempo histórico, ou seja, onde a passagem do tempo é definida pelos eventos históricos que acontecem na sua vida ou na mudança de eras. Na história, o tempo é essencial para entender como as sociedades se transformam. Ou seja, nós sabemos o que é história pré-colonial do Brasil, o que é história do Brasil colonial, o que é história do Brasil imperial até chegar ao Brasil republicano, justamente por conta dessas noções de marcação do tempo. Seja ela tanto contada cronologicamente, como historicamente através do que se viveu. Ok? Mas vamos entender um pouco mais sobre essa questão do tempo. O tempo é uma das categorias mais importantes para o estudo da história. Ele nos ajuda a organizar os eventos e a entender as mudanças que ocorrem nas sociedades ao longo dos anos. Sem o tempo, não conseguiríamos compreender como as civilizações evoluíram, quais foram suas conquistas e desafios, e como o passado influencia o presente. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Como assim, como as sociedades evoluíram, como é que o passado influencia o presente? Vamos citar alguns exemplos, né? Vamos começar
a pensar, digamos que na origem do homem, né, historicamente falando, o homem pré-histórico era aquele chamado de homem das cavernas, né, que não tinha o domínio da escrita, não tinha o domínio de leitura, mas que começou em algum momento da sua existência a dominar a como se fazer o fogo, a como se cozinhar os alimentos, a como se domesticar animais, ou mesmo também iniciar seus processos de agricultura, não é? Esse é o chamado homem pré-histórico, que a partir de um marco no seu processo de desenvolvimento, como por exemplo a invenção da escrita, se separa o que é pré-história do que é a história dessa cronologia histórica que nós temos nos dias de hoje, tá bom? Então, a gente sabe dessas informações por conta da existência da história e desses marcos que são colocados como divisores históricos dos períodos, ok? Mas é dessa forma também que a gente vê que aquele homem que antes habitava no interior das cavernas sai, que era nômade, que vivia mudando-se de um lugar para outro, e de repente passa por um processo de sedentarização. Ou seja, ele para de viver da coleta, da caça e da pesca de modo aleatório em regiões que ofereciam maior abundância desses alimentos para se sedentarizar. Isso é, se fixar em determinadas regiões onde ele vai passar a produzir o seu próprio alimento, não dependendo mais apenas da coleta ou da caça daquilo que a natureza lhe oferece. Então, é justamente essas mudanças, ou melhor, são justamente essas mudanças na forma como o homem vive e como ele se organiza, que nós estamos falando, dessas transformações dentro de uma sociedade, ok? Então, vamos lá. Tempo cronológico, o que que ele pode ser? Né, já vimos que o tempo pode ser tanto cronológico como também o histórico contado de duas formas diferentes. Então, o primeiro deles que nós vamos abordar aqui nessa questão toda é o tempo cronológico. Então, o tempo cronológico é aquele que podemos medir com precisão. Ele é linear e segue uma sequência fixa, marcada por unidades de medida como segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos, milênios e por aí vai. Gente, é uma contagem que não termina. E esse tipo de tempo é fundamental para organizarmos nossa rotina e entendermos a duração dos eventos. Ou seja, período de aula, que como já comentei com vocês, tem um tempo de 30 minutos. E como é que a gente sabe? Por conta dos instrumentos que o homem desenvolveu ao longo da sua história para trazer esse domínio sobre a contagem do tempo, como nós vamos verificar, por exemplo, aqui no nosso primeiro objeto, nós temos aqui um relógio de parede antigo, né? Que a gente pode trazer como exemplo, que hoje nós temos relógios mais modernos, digitais, que você usa no pulso, alguns que usam bateria, outros que nem precisam de bateria porque são automáticos, ou outros que são recarregáveis, você põe lá no plugzinho e ele recarrega e você utiliza por um determinado tempo até que seja necessário de novamente você carregá-lo. Mas essa é uma das formas de contagem do tempo mais eficazes que nós temos, que nos mostram segundos, minutos e as horas, e dependendo da quantidade de vezes que esse ponteiro gira, né, formando de 12 em 12 horas, que dá o total de 24 horas, é um dia. Nós sabemos então ali em que período do dia nós estamos, de acordo com os ponteiros do relógio girando, se é de manhã, se é de tarde. Claro que nós também dependemos algumas vezes de alguns outros fatores naturais, como por exemplo do sol, da lua, das estrelas, que também ajudaram por muito tempo o homem nesse processo de contagem das estações e dos dias também. Mas o relógio é uma forma precisa de medição das horas, tá bom? Do tempo cronológico. Além desse tempo cronológico contado no relógio, nós temos também um outro objeto que ajudou o homem também a controlar essa passagem do tempo de forma cronológica, que é a ampulheta. Tá? Essa aqui é uma ampulheta, que é um objeto que era utilizado e até hoje também é utilizado em algumas regiões, até mesmo em joguinhos, né, educacionais. Você pode utilizar uma ampulheta para contar o tempo que o jogador tem para fazer ou não a sua jogada. Mas que dentro desse objeto tem uma quantidade de areia que vai passar de uma parte para outra.
que pode ser uma quantidade para marcar 1 minuto, 2 minutos, 25 minutos, depende do tamanho da ampulheta e da quantidade de areia. Então, também elas eram bem pesadas, tinham que ser bem calibradas para ter uma contagem exata do tempo. Mas a ampulheta também é uma forma de contagem cronológica do tempo. Além do relógio e da ampulheta, nós também temos um outro objeto que até os dias de hoje, desde que ele foi inventado, nos ajuda bastante a ter o controle de forma mais ampla desse tempo. Não nos mostra as horas, mas, como nós vamos ver, nos ajuda a contar dias, semanas, meses e anos. Por conta do calendário, nós nos orientamos para saber quais são os fins de semana, quais são os dias úteis, quais são os dias de feriado, não é? Nos ajuda a ver qual dia do mês é. Ah, hoje é uma quarta-feira, tudo bem. Mas que dia do mês é? Hoje é dia 1º, é dia 2, é dia 3? Qual é o dia do mês? Em que ano nós estamos? É a primeira, segunda, terceira, quarta semana do mês? De que mês? É janeiro? É fevereiro? É dezembro? Então, é o calendário que nos ajuda a ter essa noção de que época do ano nós estamos, né? O período de qual mês é, se é o mês de festa junina, se é o mês do Natal. O que nós vamos fazer agora nesse mês? Olha para o calendário, assim como nos ajuda a identificar os dias da semana também, ok? Então nós temos essas 3 formas principais que são utilizadas como forma de controle, ou melhor, de contagem desse chamado tempo cronológico, que é o que pode ser medido através desses instrumentos que foram criados e aperfeiçoados pelo homem ao longo do tempo. Mas uma outra categoria de tempo, além do tempo cronológico que nós verificamos, nós temos também o chamado tempo histórico. Vamos ver então o que é esse chamado tempo histórico. O tempo histórico, por outro lado, não pode ser medido de forma tão precisa. Ué, professor, mas se é uma forma de contagem do tempo, por que ela não é precisa? Então, como é que se faz a marcação desse tipo de tempo, desse chamado tempo histórico? Vamos entender. Então, ele é marcado por eventos significativos que transformam a sociedade e a cultura. Espera aí, professor, não estou entendendo. Ele não é marcado no calendário, no relógio, nem na ampulheta, mas eventos que transformam a sociedade e a cultura, o que isso pode ser, professor? Gente, esses eventos podem ser, por exemplo, uma revolução, pode ser uma guerra, pode ser, como no caso da pré-história para a história, a invenção da escrita, e por aí vai. Mas que nós vamos ver daqui a pouquinho mais para frente alguns exemplos de marcações de períodos históricos e como eles vão estar aí se dividindo no nosso sequenciamento de contagem do tempo, ok? Continuando o nosso texto. Esse tipo de tempo é mais subjetivo. Subjetivo, professor, o que essa palavra quer dizer? Quer dizer que o subjetivo é aquilo que o sujeito interpreta, tá? O que ele interpreta para si como sendo importante. Como, por exemplo, eu sei cronologicamente qual é a minha idade, assim como você sabe cronologicamente por conta do calendário, né? Desde o ano que marcava o ano que você nasceu até hoje, nesse ano, quantos anos de idade você tem, né? Então eu sei, eu tenho 37 anos, prestes a fazer 38. Sei, por conta do calendário. Mas, no meu tempo histórico, tem alguns fatos que eu considero mais importantes, tá? Que vão separar fases da minha vida, né? Porque no meu tempo cronológico, eu sei que até os meus 10 anos, 11 anos, eu era considerado uma criança, a partir dos meus 12, um adolescente, até chegar aos 18, já para ser classificado como um adulto. Então, cronologicamente, eu tenho isso, assim como você também. Mas, historicamente, existem acontecimentos, eventos que aconteceram na minha vida que eu classifico como sendo importantes para dividir fases diferentes. Como, por exemplo, meu nascimento. Para mim, foi um evento histórico importante, como eu tenho certeza que para os meus pais ou para os pais de vocês também foi um evento importante, porque é o nascimento de um filho que representa mudança nas questões da economia da casa, da organização, da quantidade de pessoas que habitam no mesmo ambiente. Então,
Isso é um evento histórico, mesmo que pequeno, no seu núcleo familiar. Um outro evento que eu considero importante, o dia que eu aprendi a ler. Não lembro com certeza no calendário, mas eu tinha em torno de 6, 7 anos quando eu aprendi a ler. Então, para mim foi um evento importante. O dia que eu me formei no ensino médio, foi no mês de dezembro de 2024, no dia 17 de dezembro, foi no dia do meu aniversário, inclusive. Para mim foi um marco importante, porque eu estava encerrando uma etapa da minha vida, no meu processo de formação acadêmica, e iria iniciar outra que eu ia para a faculdade, para fazer um curso de licenciatura. Então, para mim, um outro marco importante que eu vou ter como principais da minha vida foi justamente o período que eu finalizei meu curso de graduação em 2009, não é? E tinha ali meu nível superior concluído. O outro marco importante, quando eu fiz minha primeira pós-graduação. Depois, quando eu finalizei o mestrado. Ou seja, esses fatos históricos, apesar de poderem ser catalogados de acordo com o ano, sim, dá para você encaixar no ano específico que isso aconteceu, mas são fatores históricos, são fatos históricos que só vão ter um grau de importância grande para você ou para sua família, para as pessoas que estão ali mais no núcleo familiar mais próximas de vocês. São fatos importantes históricos? São, porque são os fatos que contam a sua história, são fatos que contam a minha história. Mas, quando nós falamos de nível mundo, eles não têm tanta relevância, mas existem fatos históricos que justamente marcam esses processos de mudança na forma como as pessoas pensam, trazem mudanças na forma como as pessoas enxergam política, religião e como também a economia gira ao redor do globo. São justamente esses fatos considerados grandes que trazem essas mudanças radicais, que são os chamados eventos históricos que serão responsáveis de marcar essa divisão, tá, no tempo histórico dessa forma contada através dos eventos grandes que trazem essas grandes repercussões. Assim como na sua vida você tem fatos específicos que marcam processos de passagem, ritos de passagem na sua vida, a história a nível mundial também tem esses eventos grandes que trazem essas mudanças. Continuando aqui o nosso texto. Então aqui, esse tipo de tempo é mais subjetivo, pois depende da interpretação dos historiadores e da importância que cada sociedade dá a determinados eventos. Por exemplo, a invenção da escrita foi um marco importante para a humanidade, pois permitiu o registro e a transmissão de conhecimentos. Então, para a gente entender melhor a nossa linha do tempo de fatos importantes vão marcar, ou melhor, são esses fatos históricos que marcam essa passagem do tempo histórico, eu quero que vocês me acompanhem aqui, tá bom? Nas nossas imagens. Vamos lá? Então, ali, ó, em 1400 antes de Cristo, ali 140 mil, na verdade, antes de Cristo, nós vamos ter ali, né, o início do homem surgindo ali, e no ano, por volta do ano 3000 nós temos o surgimento da escrita, que é o que vai marcar justamente esse processo de passagem, tá, do chamado homem pré-histórico, que vivia nas cavernas, que tinha como forma de comunicação básica as pinturas rupestres, tá bom? Passando a dominar um sistema um pouco mais complexo de comunicação, que foi a invenção da escrita. E a partir daí, então, nós vamos ter um processo de início de contagem do tempo diferenciado. Por quê? Porque do marco zero, que é o nascimento de Cristo, você vai contar com esse AC. E já adiante, depois desse marco, nós vamos ter ali o DC, que é a contagem do depois de Cristo, tendo como marco zero, então, o nascimento de Cristo na contagem do nosso calendário que nós utilizamos hoje. Mas tendo como também eventos históricos a questão do domínio da escrita que esse homem vai ter. Continuando na sequência, então nós vamos ter ali, ó, inicialmente a chamada Idade Antiga, que vai ser a primeira fase, né, então aí dessa nossa linha pós-nascimento de Cristo, ou seja, na contagem DC. Observando que essa contagem é uma forma pedagógica de quê? De facilitar o nosso entendimento da passagem do tempo, da passagem da história. Não é, entendeu?
Porque se a gente for parar para analisar, os eventos históricos eles vão se encadear de alguma forma. Então, se nós não tivéssemos uma forma de tornar o entendimento mais didático, mais compreensível através dessas divisões, seria um pouco complicado de chegar na sala de aula e estudar a história e pegar tudo de uma vez. Não teria como, não é? Então, por isso, a história é dividida nessas fases, iniciando então com a Idade Antiga, que é onde nós vamos ter o surgimento de grandes civilizações. Na Mesopotâmia, por exemplo, né, também na África, na Europa e por aí vai. Continuando então, depois da Idade Antiga, nossa próxima fase que nós vamos ver, vamos lá. Nós temos ali como marco do final da Idade Antiga a queda do Império Romano, tá bom? Que é quando nós vamos ter a entrada dos bárbaros e a queda desse grande império que se desenvolveu na Europa nesse momento e que se ampliou para a Ásia, para a África e dentro da Europa também, marcando o declínio, né, desse período. Então, quando o Império Romano cai, finalizando a Idade Média, nós vamos ter o período seguinte, que é chamado de período medieval ou Idade Média, tá bom? Nós temos ali também ainda nesse período a chamada tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, tá bom? Já dentro da Idade Média, porque no período da Idade Antiga, nós vamos ter apenas o Império do Oriente, do Ocidente caindo e o Oriente ainda continuando, ok? Então nós vamos ter esses eventos aí, continuando com o nosso próximo marco histórico. Nós vamos ter então a tomada de Constantinopla, marcando justamente esse período se encerrando, dando início ao período, tá, da chamada Era Moderna, que vai até ali 1789 com a chamada Revolução Francesa. Por que esses períodos são importantes? Porque nós estamos falando do início e fim de eras de pensamento diferente, como por exemplo na Idade Média e na Idade Antiga, nós vamos ter uma predominância, por exemplo, de uma política voltada principalmente para a questão do religioso, tá bom? Principalmente durante a Idade Média. Na Idade Moderna, nós vamos ter também ali algumas mudanças no sentido de, por exemplo, de reformas religiosas, o surgimento dos movimentos protestantes e uma sequência de outras coisas. Assim como também uma diferenciação na questão da dominância econômica, como, por exemplo, na Idade Antiga, nós vamos ter ali um fraco comércio, não quer dizer que não existia mais, vamos começar a se desenvolver em alguns aspectos. Já na Idade Média o comércio vai ser um pouco mais forte, mas nós vamos ter uma predominância, por exemplo, do enfraquecimento do poder do rei e a existência de uma economia baseada principalmente na agricultura dentro dos chamados feudos, enquanto na Idade Moderna nós vamos ter uma economia voltada para a questão de quê? Do expansionismo mercantil, das chamadas grandes navegações, das chamadas grandes descobertas do mundo pelos europeus, quando os portugueses se lançam inicialmente ali nas chamadas grandes navegações, chegando até o que hoje conhecemos como Brasil, né? Não só Portugal, como Espanha, Inglaterra e outros países também se lançaram. Mas ainda nesse período nós estamos falando da Idade Moderna. Nós temos então como grande marco ali de fechamento desse momento a chamada Revolução Francesa, que trouxe a queda, tá? Trouxe a queda de um sistema que era o sistema monárquico absolutista francês, trazendo transformações severas, com a população se revoltando, tirando dos seus tronos os reis, muitos reis não, na verdade o rei francês e muitos nobres nesse momento, por exemplo, foram guilhotinados, a população se revoltou e lutou por seus direitos. E ainda por cima, nesse movimento de revolução, ele inspirou com que outras nações também começassem a lutar por direitos de não serem mais submissos a um governo autoritário. Ou seja, a Revolução Francesa é chamada de revolução porque ela traz transformações no modo de se pensar e espalha novas ideias, como por exemplo a questão do pensamento iluminista, que já tinha surgido, mas que vai ganhar mais força dentro da Revolução Francesa e vai se espalhar para outras partes do mundo. Então são eventos importantes que vão ter impacto não só local, como também em nível mundial, nacional e mundial, porque inspiram ideias, inspiram mudanças
que outras nações, que outras populações também podem copiar, ok? Continuando lá na nossa linha do tempo para fechar, então, ali nós vemos o final do período moderno, chegando até a Idade Contemporânea, que é o período que nós vivemos hoje, da chamada pós-modernidade, pós esse período moderno, tá bom? Então, quando nós falamos em Idade Moderna, não é do que é mais novo do que é o último lançamento, mas sim de um período de relativas transformações que abalaram todo mundo, que abalaram uma sociedade, ok? E a Idade Contemporânea, então, daí para cá, é o período que nós vivemos. Então, nós somos contemporâneos que estamos vivendo na mesma época, tá bom? Então, aí nós temos essas divisões históricas que facilitam o nosso entendimento com fatos importantes que nos ajudam a marcar o tempo. Você percebeu que tem uma contagem cronológica dos anos, sim, em que ano cada etapa daquela ocorreu, mas aquele ano só se tornou importante por conta do evento histórico que trouxe mudanças. Então, essa forma de se contar, de se catalogar um ano como sendo importante por conta do evento que aconteceu, é o chamado tempo histórico, sendo utilizado como forma de marco de contagem para esse tempo, ok? Quando nós falamos em marco, é a mesma coisa que marca, é o ponto de referência que você utiliza para fazer aquela contagem. Mas qual é a relação, então, entre história e tempo? Já que nós falamos que ele é importante para a história, vamos entender o porquê que ele é importante. A história estuda as transformações humanas ao longo do tempo. Sem o tempo, não conseguiríamos entender as sociedades, como as sociedades evoluíram, quais foram suas conquistas e desafios. Mas, olha só, além de ser uma categoria importante para o estudo da história, né? A história estuda essas transformações humanas segundo Mark Bloch, no livro Apologia da História, ele diz que, na verdade, o objeto principal, além de ser, claro, ser muito importante a contagem do tempo, mas o objeto principal que a história estuda é justamente o próprio homem, o que ele produz, o que ele fabrica, o que ele traz de novidade, o que ele traz de transformações nos períodos em que se viveu, ok? Então, continuando o nosso texto, a relação entre história e tempo é fundamental para compreendermos como as sociedades se transformam ao longo dos anos. O tempo histórico nos permite analisar as mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais que ocorreram em diferentes períodos. Ele nos ajuda a entender como o passado influencia o presente e como as ações humanas moldam o futuro. E você pode me perguntar, professor, ainda não entendi como é então que a contagem do tempo, como é que é a história vai me ajudar a compreender como é que o passado influencia o presente. Vamos pensar assim, a Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa teria a ver com a história do Brasil? Vamos pensar dessa forma, uma vez que nós tivemos ali o absolutismo monárquico deposto da França, passou por diretório e por outras fases, até se chegar no golpe do 18 Brumário, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder, o que teria a ver com a história do Brasil? Quando Napoleão Bonaparte se torna imperador da França, ele impõe um chamado bloqueio continental, que obriga Portugal a não negociar mais com a Inglaterra, porque ele queria derrotar a Inglaterra. Sabe o que acontece? Napoleão Bonaparte ameaça Portugal, diz que vai lá e vai mandar para a guilhotina o rei de Portugal, Dom João. O que acontece? Dom João foge com toda a sua família para onde? Para o Brasil. E é justamente por conta da vinda da família real ameaçada por Napoleão Bonaparte, que acedeu ao trono por conta da Revolução Francesa, que nós vamos ter instaladas no Brasil as primeiras sementes que levarão ao processo de independência do Brasil para deixar de ser colônia de Portugal. Então, quando você passa a entender essas conexões que o passado tem com o presente hoje, você passa a ter uma nova visão de mundo, você passa a ter um pensamento mais crítico acerca das coisas, como elas de fato funcionam. Então, aparentemente, um evento que não teria nada a ver com a gente, tem tudo a ver. Ok, queridos? Então, essa foi a nossa aula de hoje.